Quando um homem não conseguiu cuidar adequadamente de sua cadela, ele decidiu que, em vez de colocá-la para adoção ou levá-la a um abrigo, ele a levaria para o fundo da floresta e a abandonaria lá. Mas anos depois, algo inacreditável aconteceu. Algo que a cadela solitária e abandonada nunca esperaria em 1 milhão de anos. Dakota era uma cadela linda e amorosa, extremamente leal ao seu dono, um homem chamado Paul. Ele a adotou quando ela era apenas um filhote e a criou como uma cadela forte e saudável. Os dois costumavam fazer longas caminhadas juntos e passavam o dia todo lado a lado. Onde quer que Paul estivesse, Dakota também estava. Eles tinham a relação perfeita e mais ideal que um homem e um cachorro poderiam ter. Além de caçar com Dakota, Paul também gostava de cruzá-la com outros cães para ter filhotes. Esses filhotes eram vendidos por um preço considerável quando atingiam a idade adequada. Dakota era uma mãe fantástica e amorosa, cuidava de cada um de seus filhotes desde o nascimento até o momento de se despedir. Mas havia algo estranho em Dakota. Ela produzia filhotes com aparência muito semelhante à de lobos. Uma vez, ela escapou e cruzou com um lobo, e suas 2 ninhadas desde então tinham uma semelhança impressionante com os predadores selvagens que viviam na floresta. Paul ficou chocado, mas não se importou. Os filhotes tinham uma aparência exótica e eram vendidos por um preço muito mais alto. No entanto, chegou o dia em que Dakota não pôde mais ser mãe de filhotes. Ela deu à luz a 4 ninhadas, cada uma com 4 ou 5 filhotes. O processo repetido estava prejudicando seu corpo, e os veterinários aconselharam fortemente Paul a não procurar outro parceiro para cruzar com ela. Foi nesse momento que a relação entre Paul e Dakota começou a mudar. Paul se tornou mais frio com ela. Passava menos tempo cuidando dela. Era como se ele estivesse perdendo gradualmente o interesse por seu animal de estimação. Um dia, ele levou Dakota para passear. Eles caminharam fundo na floresta, por colinas, árvores e além dos lugares onde já tinham estado. Depois de um longo tempo, Paul tirou a coleira de Dakota e jogou um graveto para ela buscar. Dakota correu atrás assim que o objeto deixou a mão de seu dono humano. Ela adorava brincar de buscar e mergulhou no graveto quando ele finalmente pousou, mastigando-o e rolando com ele na boca. Mas quando ela se levantou, percebeu que estava sozinha. Ela olhou ao redor, uivando silenciosamente, chamando por seu mestre. Mas Paul não estava em lugar algum. Ela seguiu o caminho por onde tinham vindo, mas não havia sinal dele. Ela estava perdida e sozinha. Aos poucos, Dakota percebeu que tinha sido abandonada. Com o coração pesado, ela se encolheu em uma bola nas folhas e adormeceu. Quando Dakota acordou, estava escuro e frio, mas seu olfato lhe dizia que ela não estava sozinha. Ela sentia o cheiro de outro animal, talvez até mais de um. Olhando ao redor, ela forçou os olhos na escuridão para ver o que seus sentidos já tinham percebido. Então, de repente, saiu da escuridão um grande lobo cinza. Dakota não parecia assustada e ficou de pé para cumprimentar o lobo. Ela era uma cadela grande, mas o lobo ainda a superava em tamanho. Eles se cheiraram por um longo tempo antes que o lobo decidisse deitar. Dakota hesitou por um momento antes de se deitar ao lado dele. Era claro que os dois animais eram familiares um ao outro. A verdade era que esse era o lobo com o qual a cadela havia cruzado vários anos antes. Eles se reconheceram e sentiram uma conexão estranha e profunda entre eles, como se fossem ligados por um laço animal. O lobo parecia entender que Dakota estava em algum tipo de triste aflição e fez uma promessa de protegê-lo. Esse lobo era claramente o líder de uma matilha. Outros lobos se aproximaram e cheiraram Dakota, mostrando os dentes e rosnando. Mas o líder os repreendeu e os colocou de volta em seus lugares. Logo, a matilha compreendeu que, apesar de Dakota ser apenas uma cadela, ela agora fazia parte da matilha e deveria ser tratada como tal. Nos próximos meses, Dakota foi devidamente iniciada na matilha. Certamente, ela sentia falta de Paul, mas à medida que os dias passavam e ele não a procurava, ficou cada vez mais claro que ele não se importava mais com ela. Ela se tornou amiga de todos os lobos, brincava e se acariciava com eles. Mas seu verdadeiro talento estava em ser uma mãe. Dakota sempre foi uma mãe fantástica, e um dia ela teve a oportunidade de usar suas habilidades para o bem. Uma loba recentemente havia dado à luz, mas o processo tinha sido exaustivo para ela. Ela havia dado à luz com sucesso a 3 filhotes.
mas morreu de exaustão momentos após o parto. Felizmente, Dakota entrou em ação para ajudar a criar os filhotes. Ela os tratou exatamente como se fossem seus próprios filhotes, amamentando-os, cuidando de sua higiene e ensinando-lhes habilidades essenciais para a vida. Conforme os pequenos filhotes cresceram e se tornaram adoráveis lobinhos, Dakota os protegia e permanecia tão protetora quanto uma mãe de verdade. Ela sentia que era seu dever e honrava essa responsabilidade com orgulho. Quando chegou a hora deles partirem e formarem sua própria matilha, Dakota sentiu a mesma dor que sentia toda vez que Paul dava seus filhotes para outras pessoas. Alguns anos se passaram e um dia Dakota decidiu esticar as pernas na floresta. Ela ainda gostava de caminhar e até correr o mais rápido que podia, brincando como costumava fazer quando estava com Paul. Mas o que ela não percebeu foi que ela tinha se afastado um pouco demais de sua matilha e adentrado o território de outra matilha. Isso era um problema, especialmente para uma cadela. Dakota continuou alegremente caminhando até que percebeu olhares fixos nela vindos das árvores. Lentamente, vários lobos surgiram. A estranha matilha de lobos se aproximou de Dakota, não acostumada a ver um cachorro vagando pela floresta, e a viu como uma presa fácil para matar e comer. Dakota encolheu-se e emitiu um gemido baixo quando a matilha de lobos selvagens e furiosos a cercou. Não havia saída. A pobre cadela estava prestes a ser morta, e não havia nada que ela pudesse fazer. Dizem que antes de morrer, sua vida passa diante dos olhos. Bem, dizem também que o mesmo acontece com os cachorros. Dakota se lembrou de quando foi adotada por Paul e como adorava passar tempo com ele. Como ela produziu tantos filhotes e como ele eventualmente a traiu e a abandonou na floresta. Ela se lembrou do encontro com o lobo e como ele a aceitou em sua matilha sem questionamentos nem violência. Ela se lembrou de ajudar a criar os filhotes e de amá-los como se fossem seus próprios. Dakota fechou os olhos e esperou os lobos saltarem sobre ela. Mas de repente, vindo do nada, ela ouviu outro som. 3 lobos surgiram das profundezas da floresta e atacaram os lobos que cercavam Dakota. A matilha de lobos se concentrou nos 3 novos atacantes e começou a se defender. Eles rosnaram, morderam, arranharam e tentaram derrubar violentamente o novo inimigo. Mas depois de uma longa luta, a matilha estranha recuou, derrotada pelos 3 lobos misteriosos, fortes e orgulhosos. Enquanto isso, Dakota permaneceu deitada no chão, quieta como uma pedra, esperando não ser envolvida e morta na batalha. Mas olhando para cima, seu rabo começou a abanar para os lobos que acabaram de salvá-la. Eram os 3 filhotes que ela havia criado vários anos antes. Eles haviam crescido e agora eram até maiores do que ela, mas ainda eram instantaneamente reconhecíveis. Ela conhecia seus olhares e cheiros em qualquer lugar. Dakota pulou e correu até eles, acariciando cada um em turnos. Sua vida havia sido salva naquele dia por filhotes que não eram seus próprios, mas estava claro que eles viam Dakota como a mãe que nunca tiveram, e nunca esqueceram a gentileza que ela havia mostrado a eles. Isso mostra que, mesmo que os humanos virem as costas para os animais, outros animais nunca fariam isso. E às vezes, eles estão lá para ajudar e proteger quando mais precisamos. A partir desse dia, Dakota nunca mais se sentiu sozinha ou abandonada novamente. Ela tinha uma nova matilha, seus filhotes que agora eram adultos, e eles se tornaram sua família. Juntos, eles vagavam pela floresta, protegendo uns aos e outros, e vivendo em harmonia com a natureza que os cercava. E, mesmo que Dakota ainda se lembrasse de Paul, ela sabia que encontrou um verdadeiro amor e lealdade em sua matilha de lobos. E assim, a história de Dakota, a cadela abandonada, se transformou em uma jornada de redescoberta, coragem e amor. Ela superou o abandono e encontrou um novo propósito e felicidade em sua vida junto aos lobos. Sua história inspiradora nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e a possibilidade de encontrar um lar e uma família que nos ame incondicionalmente. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal dos Patudos para não perder nenhum conteúdo inspirador como esse. E se tiver alguma história incrível para compartilhar conosco, deixe nos comentários.
Até o próximo vídeo, pessoal!